Hello, titia chegou, minha gente. Chegou para fazer aqui um texto do Instituto IOSCAS. Esse texto foi publicado no site Instituto IOSCAS no dia 13 de março de 2019 e o título é O Manto da Invisibilidade. Bora pro texto, criançada. No sábado, cheguei em Sedona, cidade situada nas montanhas do Arizona, onde morava Canção Estrelada. Era o dia da semana em que ele reunia várias famílias no jardim de sua casa para contar histórias ancestrais que guardavam a filosofia do seu povo. Isso acontecia havia alguns anos, desde que foi impedido de dar aulas na escola local em razão de uma determinação judicial. O xamã não tinha um diploma, mas tinha sabedoria. Para que o conhecimento não se perdesse, abria os portões de sua casa a fim de compartilhar esse bem precioso. Todos eram bem-vindos. Como tudo que traz valor ao coração, multiplicamos ao compartilhar. Tornou-se um cerimonial mágico muito concorrido. Até mesmo o diretor da escola o frequentava com sua família. Sentado em sua cadeira de balanço, colocada debaixo do carvalho frondoso, no meio do gramado, o xamã esperava que as pessoas se acomodassem sobre as mantas estendidas pelo jardim para começar a narrar uma das inúmeras histórias que tinha ouvido de seus antepassados. Todos caprichavam nos lanches que levavam e os repartiam com todos. Uma comum união. Por isso, era um cerimonial. As histórias tinham o poder de transformar o jeito de olhar e pensar daqueles que a ouviam. Por isso, era mágico. Quando desci do carro, Canção Estrelada estava fazendo uma prece breve e sincera, pedindo aos guardiões das esferas invisíveis que protegessem a todos durante o pequeno, porém significativo ritual sagrado para manter a harmonia do ambiente e o equilíbrio das pessoas, não permitindo a influência de energias densas e intrusas no local. Também solicitou que os espíritos iluminados ali presentes o intuíssem com boas palavras, com o objetivo de que todos pudessem sair dali melhor do que chegaram. Deixei a mochila na sala da casa e me acomodei na varanda. Antes que o xamã iniciasse a história daquele dia, um garoto de cerca de 8 anos de idade levantou a mão. Canção Estrelada sorriu para ele e pediu que falasse. O menino perguntou por que aquele encontro era um ritual sagrado. O xamã explicou. Ritual é toda cerimônia na qual exista um modo próprio para se alcançar um objetivo específico. Todos os sábados me sento debaixo dessa árvore para contar histórias para quem quiser ouvir. As pessoas se espalham pelo quintal. Compartilhamos não apenas as histórias e os lanches, mas também a alegria pelas experiências irmanadas. Sagrado é tudo aquilo que nos torna melhor. Penso que todos se sentem assim ao retornarem às suas casas. O menino voltou a levantar o braço. Todos riram. Autorizado a prosseguir, o menino mostrou um livro, As Aventuras de Tom Sawyer, um clássico da literatura escrito por Mark Twain. Quis saber se aquele livro era sagrado, pois se sentia uma pessoa melhor à medida que acompanhava a saga do jovem protagonista. Canção Estrelada tornou a sorrir com sinceridade, balançou a cabeça e disse: sem dúvida nenhuma, o sagrado habita em coisas comuns, e isso ocorre para que seja de fácil acesso e esteja ao alcance de todas as pessoas. Há muito tempo, numa época em que não existiam carros nem telefones, havia uma tribo muito próspera e pacífica, governada por um líder muito generoso e sábio. Ele tinha o respeito e o carinho de todos na aldeia pela maneira justa com a qual decidia as questões e encerrava os entreveros. Esse chefe tinha adquirido a capacidade de entregar a cada um a medida exata. O que pertencia a uma pessoa por merecimento não permitia que lhe tomassem. De outro lado, não entregava coisa nenhuma
caso não merecesse. Isso gerava tranquilidade e bem-estar entre todos. No entanto, ele sabia que os dias de continuar a andar sobre a terra estavam chegando ao fim. Aproximava-se rapidamente a hora de viajar ao encontro do grande mistério. O irrequieto menino tornou a levantar o braço. Canção Estrelada sorriu e fez um gesto com a cabeça para que ele falasse. O garoto quis saber a razão das pessoas boas morrerem. O xamã explicou. Todos morremos porque precisamos renascer, renovados e em melhores condições para prosseguirmos de onde paramos. Acredite, até os bons têm muito a aprender. Entender o processo permite perceber que a morte é um ato de amor do grande Espírito para conosco. O menino agradeceu e disse ter compreendido. Canção Estrelada prosseguiu a narrativa. O chefe, isso Canção Estrelada continuando a narrativa, tá, gente? O chefe entendia mais acertado que o seu substituto fosse escolhido enquanto ele ainda podia ajudar no processo para evitar conflitos e dissabores na tribo após sua partida. Foi perguntando a todos quem gostaria de se tornar o próximo líder da aldeia. 3 pessoas se candidataram. O mais bravo dos guerreiros foi o primeiro a se apresentar. Ele era um homem que trazia muitas conquistas e vitórias em sua história. Depois veio um jovem agricultor que tinha perdido os filhos e a esposa ainda muito cedo, sem que ninguém soubesse a causa dos óbitos. O terceiro era o ferreiro da tribo. Além de excelente artesão, era homem muito cordato, tão pacato, que as pessoas somente lembravam dele quando precisavam dos artefatos que confeccionava. Logo, a aldeia ficou bastante movimentada. As pessoas manifestavam as suas opiniões e grupos de apoio se formaram. Aqueles que entendiam que, entre os 3, o guerreiro seria o melhor chefe, alegavam que ele era temido pelas tribos vizinhas, pois todos conheciam sua coragem nos campos de batalha. Diziam também que ele estava acostumado a comandar. Com ele à frente, continuariam a ser um povo ordeiro. Sem dúvida, era o favorito da tribo. Bem próximo vinha o ferreiro na preferência da aldeia. Os seus apoiadores queriam como líder uma pessoa afeita à paz e não um contumaz da guerra. Sustentavam que a paz tem atributos valiosos, sem os quais é impossível a felicidade. A guerra é inteiramente ocasional e sempre que possível dispensável. Graças ao ferreiro, a tribo tinha à disposição importantes utensílios que auxiliavam no progresso e prosperidade da aldeia. Não precisava de um chefe temido, queriam alguém que fosse admirado. Por fim, com pouquíssimas chances e bem atrás, vinha o agricultor. Tinha o apoio de apenas alguns poucos anciões. Estes ponderavam que as desventuras do passado tinham lhe ensinado sobre a misericórdia e a compaixão. Todavia, as situações obscuras pelas quais passara, além da má sorte que parecia lhe fazer companhia, o tornara um pária, quase um maldito para o resto da tribo. Temiam que a sua energia de sofrimento fosse contagiosa. Ele não tinha a menor chance na disputa. Com o passar dos dias, os debates se acirraram e algumas discussões aconteceram. Por entender ter chegado a hora de encerrar com o processo de escolha para que, por divergências de olhar, amigos não se tornassem inimigos. Estava também disposto a oferecer uma sábia lição a todos. O bom chefe chamou o feiticeiro em sua tenda. Quando o bruxo entrou, havia 3 mantos expostos. Pediu para ele lançar sobre os mantos o feitiço da invisibilidade. Quem estivesse agasalhado por qualquer deles não seria visto por ninguém, salvo por quem estivesse com o anel do trono, aquele usado pelo líder da tribo. E assim foi feito. Em seguida, pediu que o feiticeiro ofertasse o manto para cada candidato, dizendo a eles em separado sobre a magia do presente. Explicaria também que o poder se desmancharia se o segredo fosse revelado. Alertou ao bruxo que um não poderia saber sobre o manto do outro
E mais importante, o feiticeiro teria que manter absoluto sigilo sobre a capacidade do anel do trono em revelar quem estava oculto por debaixo do manto. De início, os 3 homens se mostraram surpresos com o presente. Depois, se sentiram envolvidos por desejos enraizados e nunca revelados. Na mesma noite, se ocultaram sob os seus mantos e saíram pela aldeia. Como um não via o outro, também agasalhado pelo mesmo encanto, por pouco não se esbarraram em seus passeios invisíveis. Na manhã seguinte, a aldeia parecia virada do avesso. Muitas pessoas reclamavam do sumiço de seus artefatos e utensílios. Os mais exaltados prometiam encontrar o ladrão e exigir uma punição exemplar. Outros atribuíam o sumiço ao fato da tribo estar amaldiçoada por causa da participação do agricultor na sucessão ao cargo mais importante da aldeia. A jovem esposa do trovador comentou com o marido sobre um estranho pesadelo que tivera aquela noite. Sonhara que o irmão dele, o guerreiro, jurava para ela que logo se casariam. A moça chorou muito, disse que amava o marido e não desejava se separar dele, tampouco enviuvar tão moça. O trovador disse para a mulher não se assustar. Ele estava bem de saúde. No mais, seu irmão era um guerreiro honrado e lhe protegeria. Mais tarde, comentou o fato com alguns amigos. Logo, surgiu a versão de que o pesadelo era o prenúncio de má sorte do agricultor, um homem sem família e sem amor. Deveriam tomar cuidado com ele. Na contramão do assombro que se abatera sobre a tribo, a mãe de um bebê adoentado, comemorava a cura de seu filho, ocorrida aquela noite como que por um milagre. Um ancião, também enfraquecido, pois não sentia mais vontade de se alimentar, falava do mistério de ver as suas frutas prediletas na cabeceira da cama ao acordar. Sentiu vontade de comer pela primeira vez depois de muito tempo. Disse se sentir bem melhor depois de se alimentar. Todos atribuíram os fatos à generosidade do grande espírito. Ainda mais, interpretaram como um aviso para que a aldeia se definisse entre o bem e o mal. O mal estava personificado na intenção do agricultor em se tornar o chefe da tribo. Isto, se acontecesse, seria como entregar a aldeia aos domínios das trevas e iniciar um ciclo de sofrimentos. No final da tarde, um enorme grupo de aldeões exaltados foi à tenda do bom e sábio líder. Exigiam que o agricultor fosse alijado da disputa pela sucessão, assim como queriam o julgamento e a consequente condenação daquele homem à pena de banimento. Temiam sua influência nociva. O chefe, com serenidade e sem se permitir envolver nas paixões descontroladas da aldeia, os aconselhou a pensar sem medo. Explicou que o medo nunca será um bom mestre. Pediu para que todos retornassem às suas tendas e descansassem. No dia seguinte, comunicaria a todos a sua decisão. Embora, contrariados pelo afã de não verem os seus pedidos imediatamente satisfeitos, atenderam à ordem. Não se encochichar entre eles que o chefe estava velho e fraco. Era mesmo chegada a hora de substituí-lo. Alguns diziam sentir falta da mão enérgica do guerreiro para arrumar a tribo. Com ele haveria ordem. Outros alegaram que entendiam o valor imprescindível de um homem trabalhador, pacato e habilidoso como ferreiro, ao proporcionar melhores condições de vida à aldeia com os artefatos que produzia. Com ele existiria prosperidade. No meio da noite, soou alto a trombeta feita com chifres de carneiro. Era um alarme. Todos se levantaram assustados e correram para fora de suas tendas, onde o chefe os aguardava ao lado do feiticeiro na praça central. Pais carregavam os seus filhos ainda bebês. Filhos ajudavam aos seus pais já com idade avançada. Todos falavam ao mesmo tempo em busca de uma explicação para o que estava acontecendo. O chefe levantou a mão pedindo por silêncio. Entre muitas coisas boas que o sábio chefe deixaria como legado, era ter ensinado a tribo a ouvir. Ouvir antes, falar depois. Fez-se um absoluto silêncio. Até mesmo os sons típicos da noite pareciam ter obedecido por perceberem a importância do momento. O velho chefe começou a falar.
Ontem eu ouvi vossas razões e vontades. Hoje lhes entrego minha decisão, não sem antes ter o respeito em detalhar minhas motivações. As pessoas se entreolharam, mas não pronunciaram nenhuma palavra. Ele então prosseguiu. A tribo está toda reunida aqui na praça central, certo? Os aldeões balançaram a cabeça em concordância, menos a esposa do trovador. Nervosa, disse que o marido tinha desaparecido. O chefe balançou a cabeça como se já soubesse e continuou. Faltam quatro homens. O trovador, o guerreiro, o ferreiro e o agricultor. Alguém sabe onde eles estão? Atônitas, naquele instante, as pessoas se deram conta das ausências. Ninguém sabia deles. O sábio chefe apontou para o portão da aldeia e disse: o primeiro acaba de entrar. No entanto, ninguém o viu. O homem, protegido pela invisibilidade do manto, se manteve quieto ao chegar e encontrar a aldeia reunida. Pretendia entender o que estava acontecendo. O chefe ordenou com a voz serena, porém firme: dispa-se do manto. Intrigado por se acreditar oculto a todos, mas sem ousar desobedecer a ordem, ele retirou o manto para se revelar. Era o guerreiro. Perguntado o que fora fazer à noite na floresta, alegou ter ido refletir sobre as graves questões que envolviam a aldeia. Disse que precisava pensar para entender a situação, assim como as decisões que tomaria. Parte da aldeia aplaudiu satisfeita, na certeza de que era o homem adequado ao comando da tribo. Olhem agora, disse novamente o chefe, apontando para o portão. Como o segredo restara revelado, não mais surtia efeito a magia da invisibilidade. Todos viram quando o ferreiro entrou na aldeia. Perguntado de onde vinha, o homem disse que fora na floresta à procura dos artefatos desaparecidos. Comentou que talvez o ladrão tivesse escondido na mata o produto dos furtos. Outra parte da tribo aplaudiu na convicção de que a ideia não seria guiada por melhores mãos do que a de uma pessoa que perde a noite de... Perdão, gente. A ideia não, a aldeia. Vou voltar. Outra parte da tribo aplaudiu na convicção de que a aldeia não seria guiada por melhores mãos do que a de uma pessoa que perde a noite de descanso preocupada com o bem-estar alheio. O terceiro a chegar foi o agricultor. Nada lhe foi perguntado. Quando viram que trazia um saco com os utensílios furtados, lhe cercaram e prenderam. Era a prova insofismável do crime. Diante de muitos gritos de revolta e brados de justiça, a mulher do trovador reconheceu no corpo do agricultor a camisa do marido. Estava rasgada e ensanguentada. Além de amaldiçoado, era ladrão e assassino. O sonho que a moça tivera foi uma premonição, comentavam todos. Amarrado, o agricultor foi levado diante do velho chefe sob os gritos histéricos de justiça. O sábio chefe tornou a levantar o braço. Desta vez, os ânimos demoraram um pouco para se acalmar. Quando o silêncio tornou a reinar, ele falou: eu lhes prometi uma decisão. Apenas esperei um pouco para ter todos os elementos necessários à melhor compreensão de vocês. Fez uma breve pausa para continuar. Existe da parte de vocês alguma dúvida na interpretação do ocorrido nas 2 últimas noites? A enorme maioria se declarou ungida de convicção sobre os crimes. O bom chefe então alertou. Há por trás das evidências alguns fatos e verdades que quase todos desconhecem. O sábio chefe falou: teremos bem mais do que um julgamento. Há dias, a meu pedido, o feiticeiro presenteou os 3 candidatos. Em seguida, ele explicou como funcionava o encanto do manto da invisibilidade e do anel do trono. E então prosseguiu. Alguém se questionou a razão do ladrão retornar à aldeia com as coisas que dali furtou? Ninguém se perguntou o motivo de um assassino usar a camisa suja da vítima ao invés de ficar com a roupa limpa? Apontou para o agricultor e disparou. Este homem foi condenado pela maioria de vocês, não em virtude dos fatos,
mas de meras circunstâncias, não em virtude de um pensamento crítico e isento de emoções, interesses ou comodidade, mas na velocidade das ideias pré-concebidas. Aqueles que se arvoram como donos da razão e detentores da verdade, se acalmem e tenham dignidade de ouvir a sua história. O silêncio foi sepulcral, como se algo tivesse morrido. Naquele momento, talvez tenha chegado ao fim a impaciência e a intolerância de muitos. Impaciência no pensar, intolerância em relação às diferenças que temos em relação às outras pessoas. Livre dos braços que o prendiam e da coação que o calava, o agricultor explicou que tinha ido na floresta em busca de algumas ervas medicinais para medicar os enfermos, quando viu o guerreiro aplicar uma surra no irmão e o levar para o fundo de uma caverna. Um lugar onde ninguém costumava ir e os gritos não eram ouvidos. O trovador morreria logo por causa dos ferimentos, do frio e da inanição. Escondido, esperou que o guerreiro fosse embora e auxiliou o jovem poeta. Aliviou as feridas com emplastos feitos com as ervas. Trocou de camisa com ele para que se sentisse agasalhado. E como o trovador não tinha condições de andar, retornou à tribo em busca de ajuda. Na volta, porém, viu o ferreiro esconder os utensílios na mata. Isso explicava o desaparecimento da noite anterior. Recolheu os objetos do esconderijo e os trouxe de volta. Era esta a explicação que tinha, era esta a verdade, alegou. Pediu, no entanto, que alguém corresse à caverna para resgatar o trovador enquanto prosseguissem no julgamento. O velho chefe anuiu e ordenou que alguns homens partissem imediatamente em socorro. Fez-se um enorme burburinho, a aldeia se dividiu. Atônitas, algumas pessoas acreditaram naquele depoimento. Outras, ainda céticas, questionavam se aquele discurso não passava de uma enorme mentira contada por um homem na tentativa de fugir da condenação. Para encerrar qualquer discussão, o velho chefe da aldeia mostrou o anel do trono para lembrar que podia ver aquilo que o manto da invisibilidade escondia. Em seguida, revelou a visita do guerreiro na tenda do irmão. Falou também do furto perpetrado pelo ferreiro. Não satisfeito, contou à tribo do auxílio que o agricultor prestou tanto ao bebê quanto ao ancião. Todos esses fatos tinham acontecido na noite anterior. Em seguida, perguntou se o guerreiro e o ferreiro gostariam de explicar as motivações de suas ações e esclareceu. Retomar a verdade não isenta da responsabilidade, porém resgata a dignidade esquecida e aproxima da luz. O guerreiro pediu para falar. Confessou que sempre foi apaixonado pela esposa de seu irmão mais jovem. Apesar de todas as façanhas e vitórias nas guerras que lutou, o fato daquela mulher preferir a poesia das canções ao invés da proteção da espada tinha sido sua maior derrota. Inconformado, jurou que um dia casaria com ela. Para isso, a cunhada teria que enviuvar. Acreditou que a invisibilidade do manto lhe ofereceria a tão desejada oportunidade. Em seguida, o ferreiro contou que sempre teve um enorme ressentimento em relação à aldeia. Era um homem quieto e cordato, nunca arrumava briga nem participava de discussões. No entanto, as pessoas apenas o procuravam quando tinham interesse pelos artefatos e utensílios que confeccionava. Fora isso, ninguém parecia preocupado com ele. Aproveitou a invisibilidade do manto para esconder o material que produzira, pois desejava que a tribo, na falta dos objetos, lhe atribuísse o valor que merecia. Quando terminaram, o chefe concedeu a palavra ao agricultor. O homem revelou sentir um grande vazio dentro de si, depois que esposa e filhos partiram ao encontro do grande espírito. Ele tinha dificuldade em se aproximar das pessoas em razão da enorme parte da tribo acreditar que fosse um indivíduo amaldiçoado. Até mesmo alguns anciões que pensavam de maneira diferente dos demais aldeões tinham dificuldade em se aproximar dele porque suas famílias impediam.
todos os dias, bem cedo, ele partia sozinho para as plantações de milho e trigo, apenas retornando ao entardecer, já muito cansado, para se entregar ao sono. Às vezes entrava pela floresta para colher frutas e ervas que as pessoas recusavam para não se contagiar com a má sorte. A sua colheita de milho e trigo apenas conseguia negociar com as aldeias vizinhas, salvo no caso de escassez, quando sua própria tribo parecia esquecer o mau agouro relacionado a ele. Porém não se ressentia, ao contrário, ficava feliz por se sentir útil. Naquela noite, como era possível entrar nas tendas, deu preferência àquelas em que havia pessoas doentes. Pegou um bebê que ardia em febre e aninhou em seus braços. Macerou algumas ervas curativas e misturou ao leite na mamadeira. Embalou o neném por longo tempo, até que a temperatura arrefecesse e um sono tranquilo envolvesse a criança. Depois foi na tenda de um ancião que estava muito enfraquecido por causa da idade. Quase não sentia fome. O agricultor sabia qual era a fruta preferida dele. Era uma fruta difícil de conseguir. Como tinha ido na floresta no dia anterior, não por acaso, tinha trazido algumas. As colocou ao lado da cama do homem enquanto ele dormia e saiu sem alarde. O ancião, depois de recuperado do susto de ver sua fruta predileta em sua cabeceira ao acordar, se alimentou com vontade e logo se sentiu melhor. Um dos aldeões questionou como a tribo pôde se enganar tanto. O velho chefe explicou. De um lado, cada pessoa vê somente aquilo que consegue ver. Do outro, enxerga apenas aquilo que deseja enxergar. Quando uma pessoa fala, sempre há mais conteúdo sobre ela no silêncio que se calou do que nas palavras ditas. Existe mais de um indivíduo dentro de cada pessoa. Há os que todos conhecem e existe aquele que ninguém nunca viu. Isto serve para você e para mim. Todos receberam o mesmo poder. Cada um o usou conforme sua consciência. Um sujeito pacato não significa um homem em paz. Um sujeito corajoso não cria necessariamente um ambiente seguro. Acreditamos conhecer as pessoas através do trato social, do modo como se portam, das glórias que alcançam. Tudo isso tem valor, mas ainda é muito pouco. Também costumamos pensar que nos reconhecemos por essas mesmas lentes que embaçam, reduzem e enganam o olhar para falsear a verdade. Contudo, antes de julgar os outros, cada um deve se imaginar sob um manto da invisibilidade com o qual pudesse fazer qualquer coisa sem que ninguém soubesse. Uma análise sincera ensinará muito sobre si mesmo, além de mostrar a necessidade de sermos mais gentis, pacientes e delicados com os outros. Canção estrelada se calou e as pessoas aninhadas em seu jardim se aquietaram. O xamã pediu para que todos se imaginassem sob o manto da invisibilidade. Um exercício valioso e extremamente difícil se praticado com sinceridade. O silêncio foi quebrado mais uma vez pelo mesmo garoto. Ele queria saber como a história terminava. O xamã a concluiu. Logo após o resgate do trovador, o velho chefe sentenciou o guerreiro e o ferreiro à pena de banimento. Eles teriam de ir embora da aldeia para nunca mais voltar. Perguntou se todos estavam de acordo. Não houve nenhuma voz dissonante, exceto do agricultor. Ele pediu que o chefe revisse o veredito. Alegou já ter havido muito sofrimento. Não era a hora de punir, era um bom momento para perdoar, ou ao menos atenuar a pena. Falou que eles se mostraram arrependidos. Pediu também que levasse em consideração as coisas boas que esses homens tinham feito para a tribo no passado. No mais, lembrou que os dois não foram os únicos a cometerem equívocos naquele caso. Nesse momento, os aldeões abaixaram os olhos. Disse também que todos faziam parte da mesma aldeia e deveriam se ver como uma enorme família. Ressaltou que tudo aquilo que tinha acontecido trouxera muito aprendizado à tribo. Todos se tornariam melhores depois da lição. Afinal, a meta primordial da justiça era a educação. O chefe
Olhou para o feiticeiro. O bom bruxo arqueou os lábios em leve sorriso. Apesar do sofrimento, o agricultor não tinha perdido a capacidade de amar e acreditar na beleza da vida. A última prova tinha sido vencida. O chefe converteu a pena de banimento por trabalhos prestados ao bem comum da aldeia pelo período de 12 luas. Em seguida, emocionado, declarou saber quem estava pronto para assumir o comando da tribo depois que ele partisse. Apontou para o agricultor. Seriam liderados por um homem sábio, justo e bom de coração. Toda a aldeia aprovou e se sentiu satisfeita. Como rezava a tradição, naquela noite haveria uma grande festa para comemorar a escolha. Naquela mesma noite, enquanto todos comiam, dançavam e cantavam, o futuro da aldeia, sob um céu salpicado de estrelas, o velho chefe avisou apenas ao feiticeiro. Sem que ninguém mais percebesse, pegou um cobertor e partiu sozinho para o alto de uma montanha próxima. Foi ao encontro do grande mistério. Ele estava em paz consigo. O silêncio tornou a imperar, desta vez no jardim da casa de Canção Estrelada. As pessoas estavam emocionadas. Algumas tinham lágrimas nos olhos. Em seguida, aplaudiram. O intrépido menino pegou a manta na qual estava sentado e colocou sobre a cabeça, como se estivesse invisível. Foi até o xamã e lhe deu um beijo estalado na face. Palmas ainda mais emocionadas. As pessoas conversaram, repartiram os lanches e aos poucos retornaram às suas casas. A sós com Canção Estrelada, comentei que eu dera sorte, pois chegara no dia de conhecer uma das mais belas histórias que eu já ouvira. O xamã sorriu em agradecimento e tornou a lembrar. Uma parte dos nossos equívocos e aproximação com as sombras pessoais ocorre por conta das nossas frustrações. Ficamos ressentidos quando não nos julgamos amados como gostaríamos. Nos magoamos quando achamos que o mundo não reconhece o valor que acreditamos ter. Uma enorme bobagem. Nada disso tem qualquer importância para a conquista das plenitudes. Então, a vida nos concede um manto da invisibilidade disfarçada em uma situação qualquer para que possamos nos revelar, não para os outros, mas para nós mesmos. Assim, entender quem somos. Se soubermos aproveitar, será o passo inicial para a transformação e a cura. Sim, parte de mim se revela quando estou invisível. Todas as vezes, quando faço algo que ninguém está me vendo. Falei que era um bom exercício se imaginar portador de um manto de invisibilidade. O xamã concordou, mas fez uma ressalva. A prática do manto é excelente, porém, ela se completa com o exercício do anel. A história de hoje não fala apenas do poder do manto, mas também do encanto do anel. Se esforce para ver nos outros aquilo que ninguém vê. Não falo somente sobre o mal, mas principalmente a respeito do bem. A tarde esfriou, Canção Estrelada pegou um manto para se agasalhar. Mostrei o meu anel. Rimos. Ele se sentou à minha frente, acendeu o cachimbo com um fornilho de pedra vermelha, baforou algumas vezes e finalizou. Livre é o indivíduo que não precisa se esconder. Livre é o indivíduo que não precisa esconder as vontades nem se envergonhar das suas escolhas. Ele consegue manifestar a verdade em si. E isto é pura luz. Ioscas. Jesus amado. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar bem pouquinho, tá? Porque o próprio texto em si já é longo. Foi meia hora só de texto. Eu acho que o texto até dispensaria comentários, mas tem coisas que eu preciso falar. Principalmente esse final aqui, à medida que eu fui lendo o texto, e esse também é um texto que, assim como o do Vital, eu só leio na hora que eu trago para vocês, a reação do guerreiro e do ferreiro, né? Ambos estavam em busca de quê?
de amor. Veja como essa força move tudo, mesmo que de uma forma distorcida. De amor, de reconhecimento. E quantos erros a gente comete na vida buscando isso? Amor não é algo que você precise validar. Amor é algo que acontece naturalmente. Amor gera amor. O problema é que se confunde amor com qualquer coisa. Né? No caso do guerreiro, né? Ele queria a mulher do irmão a qualquer custo. Isso não é amor. Não é amor. O ferreiro queria o reconhecimento das pessoas a qualquer custo. Também não tem nada a ver com amor. Veja, o reconhecimento do outro vem quando eu me reconheço. O amor do outro vem quando eu me amo. O respeito vem quando eu me respeito. É tudo daqui para lá, não é de lá para cá. A gente tem tanto para aprender, mas a gente tem tanto para expressar nessa vida. Essa história do manto, né? Como será que a gente reagiria se a gente estivesse sob um manto de invisibilidade? Será que a gente agiria invisivelmente como a gente age visivelmente? Será que a gente seria um guerreiro? Será que a gente seria um ferreiro? Será que a gente seria um agricultor? É claro que conscientemente todo mundo vai falar, com certeza eu seria um agricultor. Mas sinceramente, o que nós seríamos? Agora essa frase final aqui, se esforce para ver nos outros aquilo que ninguém vê. Nós estamos diante aí de uma situação onde nós estamos sendo chamados a isso diariamente, porque é triste ver o quanto as pessoas estão se perdendo por só olhar o lado ruim da coisa. Não falo somente sobre o mal, mas principalmente a respeito do bem. Quanta gente se engana com as pessoas. Eu já cansei de falar aqui, ninguém sabe quem é quem hoje. Quem está agindo no bem, quem não está. E existe muito sofrimento por conta disso. O que importa é o nosso olhar. Tem gente que olha para o dia, hoje aqui o dia está um tanto encoberto. Tem gente que olha e acha horroroso. Tem gente que olha e acha lindo. O sol está querendo sair, tem gente que fala, ai credo o sol. Tem gente que fala, puxa que maravilha o sol. É o teu olhar que faz a diferença, não é a situação em si. Tem gente que diante de um momento difícil consegue extrair de si força, sabedoria, serenidade para lidar com aquilo. Tem gente que cai no desespero. A situação é a mesma. E essas situações estão todas dentro de nós. É uma escolha nossa como nós vamos agir. Veja, essa questão dessa disputa, né? Uma disputa quase sempre traz à tona muito do que nós somos. E pode trazer, né, tanto o lado luz quanto o lado sombra. Veja que o rapaz que era amaldiçoado, primeiro julgamento, né? Quer dizer, a família morreu, o cara é amaldiçoado. Essa coisa, né, de criar essas aí sim é uma crendice no meu entendimento. De que porque o cara perdeu a família, ele é uma pessoa amaldiçoada. Quer dizer, condenaram o cara a estar ali, né? Como um mero coadjuvante naquela aldeia. E quando havia necessidade dele, aí nego esquecia até a maldição. Nem por isso ele se deixou afetar. Por isso que eu falo o quanto é importante a gente se trabalhar para a gente não se deixar afetar. Nós que estamos nessa busca já há muito tempo, e estamos trabalhando muito pela nossa harmonização, vira e mexe, vem coisas no nosso caminho justamente para nos trabalhar. Será que a gente está em harmonia mesmo? A gente precisa ter muito cuidado para não se deixar afetar pela desarmonia do mundo. O que está sendo pregado aí fora é isso. Está tudo em desarmonia. Ontem, o que teve de comentário,
que ia fazer aquele teste e que era para todo mundo desligar celular e desligar isso e enrolar a bateria desligar a televisão, desligar isso, desligar aquilo outro, porque eles iam ligar um negócio que ia matar meio mundo. Quantas pessoas no mundo receberam essa informação? Quer dizer que todos os outros que não soubessem iam morrer? 99,99% da população ia morrer. Eu não fiz porcaria nenhuma, nem vou fazer. Parece que as pessoas continuam naquela mesma pegadinha de estoca alimento, tira dinheiro do banco, né? Cobre a bateria disso. Não sei. Gente, tudo que nós estamos passando, já há muito tempo querendo ver tudo resolvido, a espiritualidade agindo para chegar num dia e matar 99% da população mundial, porque apertaram o botão do 5G da casa do caixa-prego e os celulares matou, né, os celulares, sei lá o que, matar todo mundo. Será que ninguém para pensar? O bem age desse jeito? Quantas vezes já foi falado que mensagens da luz não geram medo? O último áudio do Vital, de novo. Então é um compartilhar de informações tão desnecessárias e ninguém para pensar. Qual é a lógica disso aqui? Qual é a lógica? Quem é que recebe esse tipo de informação? Quem está nos grupos no Telegram, quem acompanha certos canais? Minoria. Minoria. Então, assim, quanto tempo perdido em algo improdutivo? Ninguém vai passar pelo que não tem que passar, mas aquilo que estiver no seu plano de alma será cumprido. Parem de acreditar em tanta baboseira. Saiam desse tipo de narrativa. Usem o anel para ver o lado bom das coisas, porque esse tipo de notícia é que nem rastilho de pólvora. Agora, quando a notícia é boa, todo mundo fica questionando, será? E não tem a mesma repercussão. Me desculpe falar disso, mas eu precisava falar. Porque ontem eu fiquei assim passada com o volume de informação gerado em cima daquela informação. O teste aconteceu? Aconteceu. Mas como as pessoas enfeitam o pavão? Coitado do pavão, um bicho tão bonito. Deixa eu voltar aqui para o texto, para não me perder, porque é um texto tão fantástico. Aliás, como eu já disse, ou vontade de ter um xamã desse por perto. Quanta riqueza nas histórias que são narradas pelo Yoskaz através deste personagem que é o Canção Estrelada. O quanto de reflexão traz para o trabalho interno, o quanto de reflexão para nos fazer olhar para a vida, entendendo lições e observando, né, que tudo tem dois lados. Nós não vivemos um mundo dual, tudo tem dois lados. Agora, aquele que a gente alimenta é o que vai se sobrepor. O que você tem alimentado dentro de você? Qual dos lados? E não é negando um dos lados que a gente resolve. Então, por exemplo, o lado sombra é olhando para isso, é verificando que a gente precisa ainda trabalhar, que a gente vai iluminar esse lado. Negar não vai resolver nada, só vai potencializar. Teve um trechinho aqui quando uma pessoa fala, sempre há mais conteúdo sobre ela no silêncio que se calou do que nas palavras ditas. A gente precisa aprender a observar mais, porque falar, até papagaio fala, e tem papagaio que fala melhor do que gente. É observar, é sentir. Às vezes a gente já cria uma ideia da pessoa totalmente distorcida e aquilo já gera uma impressão na gente que já nos leva a uma antipatia, a rechaçar qualquer coisa que a pessoa né, diga, no caso do agricultor, né, taxado de amaldiçoado porque a família faleceu. Como assim? Isso me faz refletir muito, porque muitas vezes, eu também, tá, gente? Eu também tenho esses problemas. Esses problemas que eu digo de muitas vezes, né, gerar impressões sem dar oportunidade de conhecer a pessoa. Eu sou tão humana quanto qualquer um de vocês. Por isso que esses textos me tocam profundamente.
é para vocês, mas é para mim. Todas as mensagens que eu trago aqui, antes de tudo, são para mim. Eu as transmito, mas a mensagem vem para mim também, de qualquer pessoa que eu leia aqui. Quando o agricultor pede, né, para o chefe não condená-los, realmente, apesar do sofrimento, o agricultor não tinha perdido a capacidade de amar e de acreditar na beleza da vida. Quantas vezes a gente rechaça a vida, reclama por problemas, por situações. Veja este homem, né? Perdeu toda a família, sempre foi renegado dentro da tribo, foi acusado injustamente. Se não fosse, talvez o chefe poderia ter sido até morto, não sei, porque as pessoas adoram fazer justiça com as próprias mãos. E ainda assim, a bondade, a compaixão, a misericórdia, né? Eu sei que tem gente que não gosta dessa palavra, mas eu acredito que vale muito mais a intenção, né? O amor dele pelas pessoas sempre esteve acima de tudo. Enquanto ele esteve com um manto, ele ajudou um bebê e um ancião. Porque aquilo que a gente é de verdade, a gente é principalmente quando não estão nos vendo. Tem gente que quando está na frente dos outros age de uma forma, por trás age de outra. E tem gente que é o que é. São essas pessoas que são o que são, que as tornam verdadeiros líderes, mesmo que elas não detenham postos de liderança, mas isso as torna líderes na vida, que é o mais importante. É como o xamã, ele não tinha diploma, ele não tem diploma, mas tem sabedoria. Olha, eu já li muitos textos na vida, gente, e leio aqui para vocês textos maravilhosos, mas realmente esse personagem do Canção Estrelada é uma grande referência para mim. Não teve um texto aqui deste personagem que não tenha, de outros também, do próprio loureiro, que é o sapateiro, da bruxa, Cléo, do velho, do mosteiro, maravilha, mas esse aqui é especial. E essa frase final fecha, né, o texto. Livre é o indivíduo que não precisa esconder suas vontades, nem se envergonhar de suas escolhas. Ele consegue manifestar a verdade em si. Isso é pura luz. A luz é verdade. A verdade é luz. E eu não estou falando só de verdade, né? É a nossa verdade. É dentro de nós que estão as respostas. É aqui que a gente vai encontrar o que precisa e o que não precisa de ajustes. O que a gente tem de melhor, o que a gente ainda precisa desenvolver. O outro até pode servir de espelho, sim. Mas não para a gente ficar apontando o dedo, mas para dizer, puxa vida, como eu posso melhorar? A sua luz é você mesmo. Para de buscar fora o que reside dentro de você. Isso já foi tão falado. O que mais precisa acontecer para as pessoas se convencerem disso de uma vez por todas? Não sei. Tá bom, minha gente? Eu encerro por aqui esse presente. Eu sinto esse texto hoje como um grande presente. Eu espero que ele signifique ou que ele toque vocês tanto quanto tocou meu coração. Tá bom? Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Fiquem com Deus, um beijo gigante para vocês e até amanhã.